Oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Certamente a oração mais feita em toda a história do cristianismo, porque foi exatamente Jesus, o seu fundador, que a ensinou aos seus discípulos. Exatamente por isso que a oração do Pai Nosso é extremamente relevante para todos nós que seguimos as trilhas do Mestre. Mas será que você ora o Pai Nosso como deveria? É isso que estaremos vendo nesse vídeo, ou melhor, não somente nesse vídeo, mas nessa série de vídeos que nós estaremos compartilhando com vocês. Aprenderemos aqui como orar corretamente. Se você tem interesse em conhecer a melhor das orações, a oração por excelência, e começar a orar melhor, a orar corretamente, a orar segundo os padrões das Escrituras, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que estará recheado de conteúdos acerca da oração que Jesus nos ensinou. A oração é prática comum em toda a religião. Pode ser considerada, na verdade, sob aspectos distintos. Alguns a entendem como se fosse uma espécie de meditação. Outros como uma ação em que a pessoa que ora realiza pedidos, realiza súplicas, realiza petições. Pode ser considerada ainda uma espécie de ritual de repetição de determinadas palavras que supostamente ativariam a atenção de Deus. Mas será que realmente foi essa a intenção de Jesus quando ensinou os seus discípulos a orarem? Será que ele tinha isso em mente? Será que ele gostaria que a oração de fato fosse repetida? Será que ele gostaria de fato que nós orássemos a oração como geralmente nós oramos? É difícil conciliar esses pensamentos com aquilo que as Escrituras elas nos ensinam sobre a oração verdadeira. Acima de tudo, orar é um movimento dialogal, uma conversa, um bate-papo entre amigos. Oração é o sofá da sala de estar, é a mesa da sala de jantar, onde nós temos o privilégio de estar convivendo com o nosso Deus. Que a oração também vai nos ensinar, que é o nosso Pai. Na oração nós perguntamos, pedimos, agradecemos, consultamos e obtemos respostas a curto, médio ou a longo prazo. Respostas bem verdade que não serão exatamente, às vezes, aquelas que a gente gostaria de ter. Deus ensina que deveríamos orar, principalmente porque Ele deseja a nossa atenção. Esse é o maior motivo das nossas orações. Ter intimidade com Deus. Ele quer nossa atenção. Na oração, o Pai, ele se orgulha da presença dos seus filhos sentado com ele à mesa da comunhão, tendo a sua companhia. E seus filhos, nós, saímos do encontro, não com a barriga cheia, mas com os corações lotados da presença de Deus e do poder do Espírito Santo. O evangelista Mateus, que também foi apóstolo de Jesus, nos ensina no preâmbulo à oração do Pai Nosso, que está no seu evangelho, que existe a possibilidade de a oração se tornar disfuncional. Isso acontece todas as vezes que nós utilizamos essa oração para fins estranhos ao que ela foi originalmente proposta. E quando utilizamos algo de maneira diferente de como nós deveríamos utilizar, isso pode se tornar um verdadeiro desastre. Nada mais deselegante do que uma roupa vestida pelo contrário. Uma mesa servindo como cama, um travesseiro servindo como um sapato. Ou quando fazemos dos bonés os nossos shorts. A oração e até mesmo a religião que descumpre os seus propósitos principais podem virar uma verdadeira piada de mau gosto. É a inversão da espiritualidade em carnalidade, que glorifica muito mais a nós, os homens, do que verdadeiramente a Deus. É uma comida que não dá substância, é uma comida que não alimenta. É como se fosse uma água salgada que não dessedenta, que não mata absolutamente a sede de ninguém. Na introdução ao Pai Nosso, Jesus ensina que há duas disfunções principais na oração que ele nos ensinou. A primeira é o orgulho, o desejo de ser visto pelos homens e não por Deus, de criar a ideia de um ser espiritual e religioso distinto, o que reflete, na verdade, um orgulho disfarçado. E o segundo problema tem a ver com a repetição.
como se utilizássemos palavras mágicas, palavras feitas, versos prontos. Isso, de alguma forma, ativaria a atenção de Deus. No primeiro caso, Jesus ele ensina que a motivação daqueles que oravam não era a mais correta. Eles queriam, na verdade, serem notados, aparecerem, serem vistos pelos homens. Mas no cristianismo somente há um trono onde somente uma pessoa pode sentar para ser glorificado. Quando nós nos assentamos no trono que pertence a Deus, Jesus então é rebaixado. E essa lição de João Batista é extremamente importante para o nosso conhecimento acerca de Deus e da oração. Importa que Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir. E se nós vamos na contramão dessa verdade, nós é que crescemos e Jesus então vai se esvaziando da nossa vida. Essa é a oração hipócrita que deseja ficar de pé, mas Jesus é o protagonista. Nós somos sempre coadjuvantes. Ele deve ser exaltado, nós devemos nos abaixar. Ele é o rei, nós somos os servos. E até mesmo a religião pode cair nessa tentação. E quando nós tornamos veículos de uma agenda oculta, fazemos coro com os hipócritas. O segundo problema relacionado à oração é o defeito da repetição. A repetição era a maneira gentílica de orar. Os gentios oravam com palavras certas, que eram repetidas, com frases mágicas que eram faladas, com trejeitos fixos que deveriam ser adotados. Mas Jesus vai orientar na introdução ao Pai Nosso, principalmente ali em Mateus, que não deveríamos fazer nossas orações da mesma forma que os gentios eles faziam, utilizando de vãs repetições, como essas repetições fossem ativar a atenção de Deus. Portanto, repetir o Pai Nosso sem saber sequer o que nós estamos dizendo e afirmando é uma completa perda de tempo. Por isso, nós precisamos, de fato, aprendermos a orar. A oração do Pai Nosso não foi feita para ser repetida. A oração do Pai Nosso foi feita para ser repensada. Ela deve ser vista, na verdade, como uma espécie de mapa, uma espécie de planta, de maquete, que nós deveríamos utilizar em todas as orações que nós fôssemos fazer. Mas se quisermos repetir a oração do Pai Nosso também, isso não é um crime, não é um pecado, não é um erro, desde que nós compreendamos aquilo que estamos falando. Se repetirmos a oração do Pai Nosso sem entender aquilo que estamos dizendo, isso passa a ser como uma espécie de hino nacional que cantamos, mas que pouco sabemos aquilo que estamos dizendo. É verdade, de tanto repetir algumas coisas, elas vão perdendo o seu conteúdo, o seu sentido. E pode perder até a sua função principal, que é a compreensão. Orar o Pai Nosso sem entendê-lo pode gerar uma disfunção oracional. Repetição sem atenção é uma verdadeira contradição. No próximo vídeo, que você poderá ter acesso aqui também nesse canal, falaremos sobre a primeira palavra contida de fato na oração, que é a palavra Pai. É assim que Jesus inicia o seu lecionário da oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Isso tem repercussões importantíssimas no nosso relacionamento com Ele e na nossa compreensão acerca da oração que Ele nos ensinou. Mas isso fica para uma próxima conversa. Se inscreva no nosso canal a fim de não perder nenhum detalhe acerca da oração que Jesus nos ensinou. E esse vídeo até do ensinando o Pai Nosso, principalmente focado na figura do Pai, já pode até estar aí no nosso canal. Peço que você verifique e seja edificado com lições às vezes tão básicas, tão simples, mas que às vezes nós não nos atentamos e passamos a orar de maneira menos correta do que Jesus gostaria. Deus abençoe você, se inscreva no nosso canal, estaremos esperando você para mais uma conversa. Um grande abraço.